O Santa perdeu a vaga na final, mas ganhou Copa do Brasil para a temporada que vem. Confere de que o Santa Cruz vai estar se representando na quarta-feira. Eu passei a informação correta, Miguel? Um abraço. Um abraço para você, Vibrante, um abraço para o Maílson, para toda a nossa equipe. Mário, só por um proforme mesmo, mas e o ouvinte sempre em primeiro lugar. Olha, Vibrante, sim, quarta-feira, reapresentação dos jogadores, e aí, regenerativo, né, como de praxe, trabalhos de academia, e o Santa vai começar os trabalhos para a Série C do Campeonato Brasileiro. Quando da reapresentação, faltará menos de um mês para a estreia na Série D do Brasileiro. Você disse no bloco anterior, entre os dias 12 e 13, a CBF ainda vai confirmar, contra o 13 de Campina Grande, este jogo que vai acontecer lá na Paraíba, a estreia do Santa Cruz fora de casa. E aí eu faço logo aqui atualizando a agendinha do torcedor. O Santa está no grupo A3, que tem Ferroviária e Horizonte do Ceará, Souza e 13 da Paraíba, Santa e Central, que é o Santa Cruz daqui, o Central do Caruaru, América e Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Então, 64 clubes, competição começando entre os dias 12, 13 ou 14, né? A CBF vai destrinchar ainda essa tabela. Então, o Santa já nessa expectativa do grupo A3. 2 viagens para o Ceará, 2 viagens para o Rio Grande do Norte, 2 viagens para a Paraíba, 1 viagem para Caruaru. Esta vai ser a programação do Santa nessa primeira fase de Série D do Campeonato Brasileiro. Miguel, andou circulando em rede social uma lista fake, né, de jogadores que seriam emprestados ou que seriam dispensados ou emprestados. Eu, inclusive, recebi essa danada dessa lista, confirmei com o pessoal da assessoria de imprensa, disse, não, isso não é do Santa Cruz, não. Mas, de qualquer maneira, a gente fica imaginando o seguinte, olha, tem que ter aí uma mudança, uma pequena, não na reformulação é mexer demais, mas trocar algumas peças. Então, assim, já teria alguma coisa adiantada, Miguel, assim, esse fulaninho aqui não segue, esse vai ser emprestado. Tem algo desse tipo ou ainda não? Vibrante, por falar nessa lista, eu preciso até esclarecer o seguinte. O torcedor já está me perguntando desde sábado, porque essa lista vazou no domingo, desde sábado se teríamos dispensa no Santa Cruz. E aí, no domingo, essa lista começou a vazar e hoje tomou uma proporção sem tamanho nas redes sociais. E aí até aqueles torcedores mais esclarecidos mandavam para mim os prints, olha, essa lista procede, essa lista procede. O papel é timbrado com o Santa Cruz, com a marca do Santa Cruz, a marca original do Santa Cruz. Mas aí quando eu fui apurar com as fontes, principalmente com a diretoria coral, a pergunta que me foi feita foi, está assinado por quem aí esse documento? Se não tem assinatura, não tem validade. Então, existe ali, até na hierarquia, a diretoria de futebol, o executivo de futebol, o técnico Itamachule. Não tem assinatura de ninguém naquela lista. Então é fake news. O próprio Alan Araújo, assim, quando eu fui buscar informação sobre essa lista, ele tratou logo de dizer que é fake e pediu até para tranquilizar o torcedor. Agora, que vai sair jogador, lógico que vai, e o torcedor já está nessa expectativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Itamachule afirmou que está elaborando um relatório do Campeonato Pernambucano, do que foi esse campeonato na visão dele, logicamente com os objetivos alcançados, você falou bem, Copa do Brasil garantido e Série D do Campeonato Brasileiro garantido caso o Santa não consiga o acesso, logicamente que não é isso que o torcedor espera. O torcedor espera que o Santa avance para a Série C do Brasileirão do ano que vem. Então, mesmo que não consiga, já tem a vaga garantida. Ou seja, já tem calendário para 2026. Então, os objetivos internamente, eles já foram alcançados. Logicamente que o torcedor está na bronca em relação ao futebol apresentado no último sábado. E aí começa a chateação e começa o torcedor a pedir cabeça de atleta. Vão sair atletas sim. No sábado mesmo, Vibrante, eu já contabilizava 9 jogadores que foram contratados para a SAF Coral. Vamos a eles.
Vinícius Silva, lateral esquerdo, já fruto da SAF, foi o primeiro jogador contratado pelos investidores. Iago Campelo também é o segundo jogador. Todos eles aqui são frutos de SAF, tá? Da futura SAF Coral. Vinícius Silva, lateral esquerdo. Iago Campelo, zagueiro. Thiago Galhardo, atacante. Pedro Favela, que não foi oficializado, mas deve ser nos próximos dias, estava no Veloclube. Jonatas Paulista, este jogador estava no Noroeste, é volante, já está treinando no Arruda. Eurico Lima, estava no Betim de Minas Gerais, é zagueiro, já passou pelo Náutico, deve ser anunciado a qualquer momento. Léo Reis, atacante que está no Itabirito de Minas Gerais. E o Itabirito é de Vinícius Diniz, é uma SAF lá. Então essa negociação com o Santa vai ser absolutamente tranquila, a vinda do Léo Reis. O Felipe Alves, goleiro, que já está aí treinando. Eduardo Tanque, que já estreou com a camisa do Santa, inclusive começou de frente no jogo de sábado. São jogadores que foram contratados. Além deles, a SAF Coral comprou os direitos econômicos dos atletas João Pedro e Tiaguinho. Então, 9 atletas negociados e contratados pela SAF, podemos dizer assim, que ainda vai ser oficializada no Santa Cruz, estes jogadores que vão atuar na Série B do Campeonato Brasileiro. O Santa, além desses atletas que eu citei aqui, pretende contratar mais 3. Então, se 3 estão chegando, e tem esses atletas aqui que ainda vão chegar, obviamente alguns serão negociados ou dispensados. Mas nenhum pode ser cravado daquela lista que está circulando na internet, porque aquela lista se trata de um fake news, Vibrante. Veja só, quando você falou aí, Alan Araújo disse assim, para acalmar a torcida, que aquela lista é fake, eu entendi. Mas, para acalmar mais ainda a torcida, alguns têm que sair mesmo. Mas vão sair. Alguns têm que sair. Venhamos e convenhamos. Não é aquela lista completa, como está ali, toda daquele jeito. É fake. Não, tudo bem que não é. Mas que tem jogador que não veio, não mostrou para quem veio. Né? O lateral lá, Vinícius, na minha opinião, por exemplo. O Everton Felipe, centroavante também, não mostrou para quê. Bem fora de forma. Rafinha, eu não perderia mais um salário que deve ser um salário bom. Não gastaria mais com Rafinha. Tem jogador aí que realmente tem que pegar o beco, como se fala no popular. Reformulação é a coisa mais simples do mundo de acontecer, né? E olha que o Santa alcançou os objetivos para o ano que vem, garantindo o calendário em Copa do Brasil, seletiva, essa situação toda. Eu acho que o torcedor está muito ansioso com relação à SAF. Eu acho que as cartas se misturaram demais nessa reta final do campeonato e acabou acontecendo que o time não fez nada nos 2 jogos com o Sport. O primeiro, vamos botar aqui 30%. O segundo, 2%. Horrível. Nossa, foi muito mal, muito mal. Pois não? Rapaz, Zé Maílson, alô Maílson, milkshake ou não, hein? Oi, Vibrante, grande abraço para você. Um abraço. Muito boa noite. Primeiro, você perguntando se é o 0x0, eu tô fora, viu? 0x0 Diego, ele que estava por aí, tô fora, bem distante. Mas, sobre essa situação do Santa Cruz, Vibrante, um jogador que eu iria falar exatamente sobre o Rafinha. O Rafinha, até hoje, ele não conseguiu dizer para que veio pro Santa Cruz, para mim. Muito pouco, contribuiu muito pouco com o Santa Cruz. As expectativas que foram colocadas em cima do Rafinha, até agora, ele, infelizmente, não conseguiu corresponder. Então, um jogador que, dependendo, e ao que parece, é um jogador de um valor, de um custo significativo, não sei se seria uma boa opção para o Santa Cruz manter ele para a Série D. Por exemplo, o Maílson, Silvio Tavares, né, que é um ouvinte nosso, aí ele... A raiva do torcedor quando é eliminado assim, não é brincadeira não. Olha a lista dele. Galhardo, já danou-se, coitado de Galhardo. Galhardo, já. Lucas Siqueira, Everton Felipe, Genilson. Discordo do Lucas Siqueira, viu? Discorda, né? Everton Felipe, o que você acha? Não, ainda teve para mim tempo suficiente, mas quando vi ainda não me acrescentou nada. Genilson nem jogou, ele botou na lista. Aí Rafinha, que eu acho que tá quase unânime. Douglas Esquilo. E aí? O Douglas Esquilo, muito pouco, né? Agora,
talvez é um jogador rápido, é um jogador interessante de repente para você ter como opção. Michel Benek. 0-0 para ele. Lucas Bessa, também passou o campeonato machucado, coitado. Exatamente. O que pesa é isso, né? Contrário. Tem torcedor aqui, Daviane, rindo de desespero. Não, é brincadeira o que está acontecendo. É para não chorar, né? Tá rindo de desespero. Agora, ô Miguel, finalmente, Itamar tem contrato. A Itamar fala algumas coisas que são meio indecifráveis nas coletivas. Né? Você tem alguma coisa a dizer sobre a continuidade do Itamar para a Série D? Ô, Vibrante, essa questão, ela se tornou um imbróglio até desnecessário. E o próprio Itamar, me permito até a opinião, o Itamar, ele acabou causando uma movimentação que não deveria acontecer nesse momento. Por exemplo, ele, quando foi contratado pelo Santa, que foi emprestado ao Retrô, ele assinou um pré-contrato, ele recebeu luvas e, logicamente, quando acabou o campeonato lá, da qual ele foi campeão da Série D do Brasileiro, ele retornou ao Santa. Ele sempre diz, eu cumpri a minha palavra em retornar, alcancei os objetivos que era garantir o calendário. Infelizmente, queria chegar à final do Campeonato Pernambucano e não foi possível. Mas o contrato dele está vigente, porque quando aquele contrato foi feito, não existia nem proposta de SAF. Então o Santa fez o contrato para a temporada inteira, até o final da Série D do Campeonato Brasileiro. O contrato de Itamar com o Santa Cruz é muito antes da proposta da SAF, a proposta vinculante ser assinada. Então, o contrato dele está vigente. O que acontece? Logicamente, que quando o clube se torna SAF, a diretoria de futebol não tem mais o poder de veto, não tem mais o poder de contratar, tudo vai ser pela SAF. É como se o futebol de Santa Cruz fosse arrendado. Então, os futuros administradores, e eu sempre chamo futuro porque a SAF não está oficializada, eles que estão já contratando esses jogadores que eu citei agora há pouco, e eles vão conversar com o Itamar para definir essa questão do futuro. Mas só que o próprio Márcio Cadá disse aqui em entrevista à Transamérica que o Itamar Schulli é o treinador da Série D. Então não tinha por que se criar essa celeuma. Até porque de Série D ele entende, ele acabou de ser campeão brasileiro. Então, assim, ele conhece a competição. E foi essa justificativa que o Cadá, ele utilizou. Inclusive, o Cadá foi a mais além. Ele disse, por mim, o trabalho do Itamar vai ser bem longevo no Santa Cruz, independente de Série D, Série C, Série B, até chegar à Série A, porque ele confia no trabalho. Mesmo assim, o técnico Itamar Schulli disse que precisa conversar e que não tinha havido ainda uma conversa. Nos vestiários, após a eliminação, o Cadá estava lá, nos vestiários. Chegou para o Itamar e disse, precisamos conversar. E o Itamar disse, ok, vamos conversar. Então essa conversa ainda não aconteceu, estava sendo aguardada para hoje, mas hoje não aconteceu a reapresentação, somente na quarta-feira. Então eles devem conversar longe do Arruda para tentar acertar o que já está acertado. Ele tem contrato. Se, por um acaso, os dirigentes da SAF quiserem trocar o treinador, aí vão ter que pagar a multa rescisória, vão ter a quebra do contrato. Então tudo isso, o Santa não vai querer gastar esse dinheiro agora, né? Então, o treinador é o Itamar. Porém, essa conversa é que vai definir o futuro. E aí surgiu, até na coletiva, um questionamento ao Itamar, Vibrante, se o Retrô teria feito proposta. Porque o Retrô até então não anunciou o treinador para a Série C do Campeonato Brasileiro. E há rumores, tá, gente? É uma especulação, não é uma informação, de que o Retrô poderia ter feito uma proposta para o Itamar. O Itamar não